Geração do Quarto é o livro que resultou da sua pesquisa. A minha pergunta é: quem é a geração do quarto e quais são as características para definir essa geração? A geração do quarto são crianças e adolescentes entre 11 e 18 anos, ou seja, pessoas que nasceram no final da década de 90 do século XX, que apresentam ou comportamento autodestrutivo ou sintomatologias e sinais psicopatológicos. No comportamento autodestrutivo, você encontra a autolesão sem intenção suicida, a ideação suicida e a própria tentativa de suicídio. Nas sintomatologias psicopatológicas, você vai encontrar de forma mais predominante as síndromes depressivas, sobretudo a depressão unipolar, e as síndromes ansiosas, sobretudo o que a gente chama de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que vai deixar todo o teu corpo envolvido numa espécie de estresse bastante intenso. Além do comportamento autodestrutivo e das sintomatologias psicopatológicas, a geração do quarto também ela é heterodestrutiva, ou seja, ela, na medida em que pensa a violação contra si, ela também pensa a violação contra o outro. Então é possível que você relacione a geração do quarto com os ataques que são realizados em escolas, é possível que você relacione a geração do quarto com o fenômeno bullying, o fenômeno cyberbullying, essa natureza de violência. Mas a geração do quarto também é uma geração potente. Ela é uma geração que, embora tenha uma vulnerabilidade na saúde mental, ela também apresenta uma espécie de traço identitário que renova a compreensão sobre a condição da mulher. Você vai ver que são meninas com a consciência muito maior da sua condição. Então, são meninas que conseguem dizer não, conseguem denunciar, conseguem se colocar como mulher no mundo de uma forma mais efetiva, de uma maneira mais protetiva, de forma mais com uma consciência de sororidade. Você vai encontrar também uma geração que compreende melhor as relações no campo do gênero e também no campo da orientação sexual. Ampliou o conceito de orientação sexual heteronormativa, orientação sexual bissexual, homossexual, pansexual. É uma geração que consegue lidar muito mais com isso. É uma geração que não consome do nada, tem sempre uma relação entre consumo e causa social, e é também uma geração que enfrentou mais o racismo. Ela tem mais consciência de que há racismo, de que a democracia racial no Brasil é uma grande fábula, que isso não existe de fato. É uma geração mais politizada e é uma geração também mais preocupada com os caminhos do planeta. Portanto, você vai encontrar uma geração mais ecológica. Uma geração que usa muito as redes sociais digitais, usa muito as telas, a ponto de que há estudos que tentam relacionar a condição de vulnerabilidade mental dessa geração com o uso excessivo de telas. Então, é uma geração complexa que me parece que vem a galope, porque ela vem rapidamente para dentro das casas, também nas escolas, nos chamar a atenção sobre a vida, sobre os caminhos da vida. Eu digo que ela veio nos ensinar a amar. Tá? O senhor avalia que há uma sociedade mais depressiva e mais ansiosa? Se sim, por que isso acontece? E aí emenda na pergunta, pensando nas telas, né? Ou nessa coisa digital, né? Então as telinhas, elas têm influenciado esse cenário? Sim, indiscutivelmente, do ponto de vista, inclusive estatístico, você tem estudos que são estudos sérios, que apontam e demonstram que nós temos uma sociedade global mais ansiosa, uma sociedade global mais depressiva. A Organização Mundial da Saúde, há algumas décadas que vem apontando a depressão como resultado de um estresse intenso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem sim uma população global que apresenta sinais e sintomas de ansiedade, sinais e sintomas de depressão, no caso de ansiedade patológica.
Há algumas décadas você não via essas sintomatologias, tanto depressivas quanto ansiosas, presentes em uma população de crianças e de adolescentes. Do início dos anos 2000 para cá, você vai perceber que há uma incidência, uma frequência maior. Os números apontam que nós temos mais crianças depressivas, mais crianças ansiosas, essa ansiedade patológica, e mais adolescentes depressivos e ansiosos, que procuram mais, por exemplo, consultórios psiquiátricos, consultórios psicológicos, que frequentam mais psicoterapias, que assumem mais, que revelam e se percebem mais fragilizados desse ponto de vista. Eu acho que é possível, é coerente dizer que esse quadro, digamos assim, esse quadro clínico, tem uma relação muito profícua com a emergência das internets, né? O uso das telas, sobretudo dessas telas que são sinônimos de algoritmo. Então você vai encontrar uma tela como algoritmo. O algoritmo é uma inteligência artificial preparada para criar uma certa dependência. Você vai encontrar isso no TikTok, você vai encontrar isso no Reels do Instagram, você vai encontrar isso em redes como o WhatsApp, o Telegram, você vai encontrar isso já no Facebook e no YouTube. Você tem ali uma inteligência artificial que de fato foi programada e pensada estrategicamente em campo técnico para criar na pessoa, no usuário, uma certa dependência, e hoje nós estamos vendo que há uma dependência bioquímica, né? A alteração de neurotransmissores e neuroreceptores como dopamina, ocitocina, noradrenalina, que seriam também, digamos assim, incentivados por esse tipo de estratégia que está muito relacionada à ideia de marketing, de venda, à ideia de tentar causar em você prazer constante. Então, é possível que a gente consiga afirmar que as internets, sobretudo quando elas estão nessa rede sinonímica, que seria uma rede, digamos assim, voltada para esse pensamento do algoritmo, elas têm uma relação direta com esse modo de operar de crianças e adolescentes, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é coerente dizer que há sim uma relação. A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter uma revisitação nesse processo com crianças e adolescentes, porque lembra que crianças e adolescentes estão em desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento ele é diferente, por exemplo, da relação que um adulto pode manter com as redes sociais digitais, mas mesmo assim eu também percebo que os adultos já demonstram essa dependência bioquímica, inclusive, das redes. Como quebrar esse isolamento da geração do quarto? E pensando em escola, qual o papel da escola e qual o papel da família nesse processo? Eu acho que a forma de quebrar, de romper, ela é muito... você tem que pensar em duas coisas. Você tem que pensar uma prevenção e você tem que pensar uma terapêutica de recuperação. Numa prevenção, o diálogo e a escuta são dois elementos essenciais para que você consiga estabelecer um acolhimento, uma confiança, de modo que uma criança e um adolescente não chegue às vias da geração do quarto. A geração do quarto é produzida. Você não nasce no quarto, você não nasce isolado, você nasce com uma tendência muito grande à agregação. Então ela é produzida dentro de um ambiente violento, de um ambiente culturalmente violento, que pode ser uma violência física, pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência simbólica, ela não é genética, você não herda isso, né? Então é possível criar ambiências cuidadosas, ambiências acolhedoras, tanto na escola quanto na família, que evitem esse tipo de alastramento de adoecimento mental. Mas acaso você já esteja no quarto, acaso você já tenha as sintomatologias e o comportamento autodestrutivo, o uso excessivo das redes sociais digitais, então eu considero que aí tem dois caminhos, tanto para a família quanto para a escola. O primeiro caminho tem a ver com esse processo preventivo, o diálogo, a escuta, o acolhimento, a tentativa de entender, o amparo,
A palavra cuidado, ética do cuidado, se aplica muito a isso. E o outro é, de fato, um processo psicoterapêutico, que deve envolver desde as vias psicológicas até as vias psiquiátricas, porque a pessoa adoeceu, né? Ela está com adoecimento, ela está em processo de adoecimento. Então ela precisa, de fato, cuidar nesse campo. Eu acho que a escola tem um papel muito protetivo, né? A gente vê a história da escola, a escola tem vários erros, mas eu tenho dito e repito aqui que eu acho que a escola ela é hoje um espaço protetivo para crianças e adolescentes. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa das famílias. Os números me dizem que as famílias elas se tornaram muito violentas com crianças e adolescentes. Para você ter uma ideia, o maior número de crianças violadas sexualmente, de adolescentes violados sexualmente, esses números estão ocorrendo dentro das casas, sob o olhar das famílias. Os espancamentos, as torturas, os absurdos que acontecem contra crianças e adolescentes, basta você buscar isso no sistema de seguridade das crianças, em conselhos tutelares, conselhos de direitos, em CRAs, em CREAS, que você vai ver que a rede de proteção de crianças revela que as famílias se tornaram vulneráveis e violentas, e a escola se tornou um campo de espaço de denúncia. Por exemplo, em 2020, com o advento da Covid-19, os números que foram registrados pelo Disque 100 e o Disque 130, que são números relativos a direitos humanos e à proteção de crianças e adolescentes, o número de denúncias caiu significativamente. Por quê? Porque a escola não era mais um espaço aberto, né? A escola foi meio que suspensa no período do lockdown. Quando a escola volta, os números aumentam novamente. Então, o espaço da denúncia favorece, né? Então, você vai ver que, com a ausência da escola, as crianças correram mais riscos e os adolescentes também. Para a gente finalizar, professor, no título do seu livro tem a mensagem: Crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Como podemos aprender a amar com as crianças e os adolescentes? Você sabe que as crianças, elas operam, crianças pequenas sobretudo, né? Essas crianças que estão ali entre 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou mesmo as crianças até 7 anos, elas operam para a resolução de conflitos de um modo com muito respeito à alteridade. Ela consegue respeitar a diferença. Então, a criança nos ensina, nesse movimento de solução de conflito, que é possível usar a ética do cuidado para respeitar a diferença. Crianças maiores, por exemplo, crianças até a terceira infância, elas também nos ensinam como você pode encarar certas perguntas, certas dúvidas, certos questionamentos de uma maneira mais autêntica, mais genuína. As crianças na terceira infância, elas costumam expor a opinião de uma maneira muito genuína. Basta que você dê espaço para que elas exponham a opinião. E com adolescentes, eu acho que você tem um campo do que eu chamo de curiosidade, de busca, de desejo, de interesse, de criatividade, de força, de dinâmica. Acho que o adolescente ele pode fazer com que você traga para a sua vida de adulto muitos elementos que às vezes a gente perdeu. Inclusive existem algumas teorias que dizem que nós deveríamos manter o cérebro adolescente. Seria um cérebro muito mais criativo, muito mais dinâmico, muito mais interessante, muito mais curioso, né? Muito mais amoroso com o novo, digamos assim. Sobretudo, eu acho também que o amor que as crianças nos transmitem tem a ver com essa possibilidade de você não cair na cultura da violência, de não aprender o código de violência, a comunicação da violência e de não reproduzir determinados desajustes sociais, não é? Tanto no campo individual quanto no campo coletivo. Pensando numa máxima cristã, não é? E recorrendo ao Novo Testamento,
Quando tentam retirar as crianças de perto de Jesus, ele refuta isso e ele diz, olha, se você quer mesmo entrar no reino dos céus, se assemelhe a elas. Então eu acho que é isso. Muito obrigado. Por nada.